Que é diferente de ser bom, né? Era esperado, não vejo isso com anormalidade alguma. Vitão é um jogador valorizado, o Inter precisa de dinheiro, desperta interesse de quem tem grana observa o Vitão, quem tem grana leva o Vitão. Era uma questão de tempo, até porque o Inter ele não tem essa sustentação, o Inter não se sustenta, hoje não sustenta jogador, não adianta, é assim, precisa de dinheiro, tu vai vender teus melhores jogadores. É quase que impossível você segurar. Não tem ali uma coisa que segurar. O Inter disputa uma Libertadores, o Inter é o atual campeão, o Inter tem que manter base. Cara, hoje pro Vitão, independente da identificação, vai ser mais negócio ir para um time que tem uma vitrine mais assim, que aparece mais. O Inter hoje aparece muito pouco. Infelizmente, o Inter ele vai ter que vender o Vitão e para mim era algo esperado. Eu quero ouvir o Magrão, mas eu não vou ficar com as meias palavras aqui. Eu acho que o torcedor do Inter vai entender o que eu vou falar. Meu máximo respeito à instituição, à história do Internacional, campeão do mundo, bicampeão da América. Mas hoje, me desculpem, o projeto do Cruzeiro é muito mais convincente, é muito mais estruturado. O Cruzeiro tem time, né, torcedor colorado, não olhe pro Vitão como um traidor, um cara que tá virando as costas pro Inter. Não, você não tem que criticar o Vitão. Você tem que criticar quem colocou o Inter nessa situação que faz com que o Inter perca um jogador fundamental para um outro clube brasileiro, com grana, estruturado, organizado e com projeto, Magrão. Vai ser uma perda considerável a saída do Vitão. Pode ter certeza disso. Não só pela qualidade, mas pela liderança, pela identificação que ele já tinha com o clube. Mas em termos de negócio internacional, eu acho que foi bom negócio. O Vitão vem de graça para o Inter. Tá? Já teve a quase saída o ano passado para o Betis, já tinha meio que apalavrado essa saída. Então, assim, vai perder, óbvio, mas a roda tem que girar. Não dá para ficar... O torcedor tem que entender o momento internacional. E eu acredito que o Inter já tem até um ficha 1, tá, para trazer. E vou falar aqui mais uma vez, aqui, a gente falou do Pesolano. Para mim, quem substitui o Vitão é o Léo Duarte, que está na Turquia. Jogador que começou no Flamengo, jogou no Flamengo, foi vendido ao Milan, depois foi para a Turquia, já está algumas temporadas lá. O Inter já tentou algumas vezes. E é o jogador que agrada muito, jogador de 29 anos, que agrada muito a diretoria pelo perfil de liderança, um jogador de força, tem muita boa qualidade. Eu acredito que vai usar uma parte desse dinheiro para trazer o Léo Duarte, para tentar suprir a ausência do Vitão, que, vamos falar a verdade, teve uma passagem, independente da equipe internacional não conquistar muita coisa, conquistou só o gauchão, o Vitão teve uma boa passagem, uma excelente passagem pelo Internacional, e com certeza vai deixar saudade. Mais uma exclusiva do Donos, hein? Mais uma do Magrão. Léo Duarte, que está na Turquia, deverá ser o zagueiro a ser contratado pelo Internacional para repor a saída de Vitão, que está indo para o Cruzeiro, Guimarães. Léo Duarte é uma daquelas vendas do Flamengo quando ele reestrutura a base, né? Ele é uma geração anterior, ele não faz parte daquele time do Jorge Jesus, né? Ele é 96, ele é ali junto com o Paquetá, talvez, né? Mais ou menos regularidade com o Paquetá dessa geração. É um jogador que já tem seus 28, 29 anos, né? Jogador experiente. Ele está há muito tempo no Istambul Basaksehir, que eu acho que é o nome do Basaksehir. Clube. Basaksehir, isso, obrigado. O clube dele na Turquia. Só tem 2 clubes na Europa, ele foi vendido para o Milan, ele foi utilizado no Milan. Ele não ficou à parte no Milan, não. Ele foi utilizado no Milan e depois foi para o Istambul Basaksehir. E é um jogador que eu lembro do Léo Duarte, boa saída até, tá? Um jogador que sabe, não é um zagueiro toscão, assim, é um zagueiro de... Ele é um zagueiro com boa força, mas é um cara que sabe sair jogando também. Pra mim é pior que o Vitão, mas independente disso, não acho um reforço assim... horrível, terrível, né? Acho que é um jogador... Cara, é um jogador que dentro do patamar que o Inter se encontra hoje... É onde eu chegaria. Perfeitamente dentro do patamar. Cara, que tudo depende, assim, ó, do que o Inter vai querer para a próxima temporada. Eu acho que deve ser uma temporada de segurança. Qual é a mensagem que o Inter passa com o Léo Duarte como reposição para o Vitão para ti? Que a temporada do Inter será mediana, pelo menos mediana. Eu acho que esse é o grande objetivo. É claro que daqui a pouco tu consegue surpreender. O Inter já fez planejamentos assim modestos e chegou.
Em 2020, com o próprio Abel de treinador, né? O Kudê fez a primeira parte, quase foi campeão brasileiro, né? E já tinha investimento do Flamengo, o Palmeiras já era forte, e mesmo assim, 15 centímetros do Edenilson adiantado não deram o título para o Inter. Em 2019, o Inter foi finalista da Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras, de enorme investimento, e eliminando também o Cruzeiro, que era ali o atual bicampeão da Copa do Brasil, perdeu na final para o Atlético Paranaense, talvez porque tenha menosprezado o Atlético Paranaense, que sim, era um bom time. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente tu fazer um time mais modesto, tu não possa brigar. Por Copa, eu acho que sempre é possível, tem uma Sul-Sudeste. Mas, acima de tudo, o Inter precisa de uma temporada de segurança. Por isso eu olharia para o plantel do Inter, se eu fosse dirigente, e reforçaria sistema defensivo. Começa não tomando gol. Tu começar não perdendo já é alguma coisa. Esses times que eu citei eram times reativos. O presidente Alessandro Barcelos chegou com uma filosofia de tornar o Inter propositivo, legal, na teoria é muito bom, mas para isso tu tem que ter um time realmente bom. Tu tem que ser melhor do que os outros para tu ser ofensivo. O Guimarães há pouco falou aqui do Luiz Castro lá no Shakhtar, jogava com o Alan Patrick de segundo volante, chegou a jogar até de primeiro volante, para cima deles. Quando tu é o melhor do país, tu pode jogar para cima deles. O Flamengo joga pra cima deles. Agora, se tu não é o melhor, tu não pode jogar pra cima deles. Recua um pouquinho, cautela defensiva. Então eu acho que o Inter tem que priorizar cautelas defensivas. Se o Vitão sair, e me parece que não tem como não sair, porque a proposta é muito boa, tem que contratar um zagueiro que seja no mínimo confiável e mais jogadores confiáveis pro sistema defensivo. Por exemplo, finalizo, né? Tem que ser uma das prioridades do mercado, um lateral esquerdo. Mas uma coisa é inegável, né? Tu vai ter perda. Léo Duarte, tu vai ter perda. Eu não acho óbvio. Léo Duarte por Vitão. Eu não acho ele mau jogador. Eu não acho ele mau jogador. Não é mau jogador, não. Ele não é mau jogador. É bom zagueiro. Mas assim, na comparação com o Vitão, esse é o problema. Muito abaixo. Não é um mau jogador, é um jogador que pode jogar em qualquer time grande, assim. O futebol brasileiro tem carreira boa e tal. Guimarães. Mas é que o Vitão é bem acima do Léo Duarte, que eu não acho mau jogador. Deixa eu falar uma coisa do Vitão, sobre o Vitão. O Vitão, ele foi injustiçado esse ano porque ele merecia uma convocação. Eu ia falar isso agora. Para começar a conversa sobre o Vitão. O Vitão é um baita zagueiro, é um zagueiro de nível de seleção brasileira. O Vitão é do nível do Fabrício Brum, que pode ser o parceiro dele, que é uma baita zaga. Pra mim ele é melhor Vitão que o Fabrício Brum. E Fabrício Brum, é que o Fabrício Brum esse ano estava muito bem. Do nível de Léo Pereira, meu irmão, você vender o Vitão e tentar contratar um jogador do nível dele, no momento que o Inter... Impossível. É impossível. Deixa eu te falar. Sabe impossível. qual é o plano de carreira do Vitão? É exatamente pegar esse primeiro semestre no Cruzeiro, na vitrine, com projeto, com Tite treinando ele para ele ir para a vitrine e tentar beliscar uma vaga na Copa. Com certeza. Esse é o projeto. É difícil, a vaga na Copa é difícil porque mas eu te garanto, no Inter ele não iria para a Copa. No Cruzeiro ele tem chance de ir para a Copa. Isso aí é fato. Eu acho que ele é um cara que mesmo caso ele não vá para a Copa, porque está muito em cima, só são 2 jogos, né, gente? Eu acho que o Ancelotti já formou o grupo, mas como ele tem idade para já pensar num 2030, o ciclo todo. Ele é jovem. E jogando no Cruzeiro ele começa a pensar no ciclo para 2030. Onde zagueiros como, sei lá, Marquinhos e outros não vão ter fôlego para sustentar. Agora, não tem nenhuma dúvida. Se o Vitão continuasse no Inter, esse projeto não aconteceria de seleção. Claro que não. Eu vou dizer mais. Desvalorizar. Infelizmente, cara, isso aí vai soar ruim, mas vamos lá. O Vitão também não foi convocado para a seleção por causa do Internacional, da fase que o Inter estava. Também prejudicou a vida do Vitão, tá? Não tem dúvida disso. O Vitão afundou num contexto de time, num contexto coletivo, onde ele ficou em muitos momentos pior do que ele realmente é. E se ele tá pior do que realmente é, bom, peraí, alguma coisa está acontecendo. Para mim, ele afunda num coletivo e prejudica essa lembrança que poderiam ter do Vitão. Bruno, vou acionar a central aqui e o Boff vai trazer um nome que está na mira do Internacional, que vai exatamente nessa linha, né, da temporada mediana que o Inter